Olá, família! Estamos aqui com você no nosso podcast Fala Família, segunda parte, jejum bíblico, o jejum bíblico. Falamos a semana passada sobre o conceito de jejum, abordamos muita coisa sobre o jejum bíblico, a finalidade, a Bíblia, se é uma ordem, se é uma ordenança da Bíblia, se não é. Pastor, fala mais um pouco aí. Eu vou falar mais um pouco, aquilo que está hoje programado para a segunda parte. A primeira parte, você acessa lá o canal da igreja, nesse canal que você está, para que você possa ouvir e anotar tudo aquilo que você precisa, que você não conseguiu a semana passada. Falei sobre o propósito do jejum, que foi também interessante, o jejum no Velho Testamento, os propósitos de jejum no Velho Testamento, os propósitos de jejum no Novo Testamento, abordamos sobre isso nas epístolas, e agora eu quero já aqui começar falando a segunda parte. Eu quero falar sobre as diferentes formas de jejum. Há diferentes formas de jejuar, tá? As que encontramos na Bíblia, são, primeira, o jejum parcial. Se você quiser anotar, pode anotar aí. Normalmente, o jejum parcial, ele é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. Existem pessoas que têm essa dificuldade, uma questão de trabalho, uma questão da própria saúde, de medicação, essa coisa toda, Então, só estou citando aqui alguns exemplos para você entender. Então, lemos sobre essa forma de jejum parcial, no livro de Daniel. Daniel 10, 2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Então, foi um jejum parcial e não total. Ele não se absteve de todos os alimentos, Ele se absteve de alguns alimentos, como está descrito aqui. O profeta Daniel mostra exatamente o que ele deixou de ingerir, carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente ele se restringiu aí a uma dieta de frutas, de legumes. Nós não sabemos ao certo. Às vezes as pessoas dizem, o jejum de Daniel, legumes e frutas, mas nós não sabemos ao certo. Sabemos que ele não comeu carne, não bebeu vinho e do manjar desejável. E aí a gente tem que, você tem que ver que manjar desejável era esse naquela época, tá? Como eu falei, eu não vou me aprofundar aqui. Eu quero que você também seja um curioso e que possa ir lá também buscar aquilo que você quer conhecer mais profundo. O fato é que ele se absteve de alimentos, porém não totalmente. Embora ele tenha escolhido o que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, e ele dedicou-se a esse tipo de jejum durante 3 semanas. Então, durante 3 semanas ele não comia carne, não bebeu vinho e também não comia as coisas desejáveis, aquilo que ele desejava, que era um manjar desejável que era servido lá no Palácio do Rei, porque ele vivia exatamente lá. Em outras situações, Daniel parece ter feito um jejum normal. Daniel capítulo 9, versículo 3, o que mostra que praticava Daniel mais de uma forma de jejum. Ao final do período, um anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe o quê? Uma revelação tremenda ao final do período do jejum. Declarou para Daniel que desde o primeiro dia de oração, o profeta Daniel já tinha sido ouvido. Então a questão está no coração, no propósito que você faz diante de Deus, Então, aqui aprendemos também sobre o poder que o jejum tem
nos momentos de guerra espiritual, né? O anjo, ele teve uma grande guerra espiritual, batalha, para trazer a mensagem até Daniel. E aí nós percebemos a importância que tem o jejum na vida de um crente diante de batalhas espirituais que ele esteja, de repente, vivenciando, e coisas que Deus está enviando para ele, mas o diabo está tentando impedir, né? Então, esse é o primeiro tipo de jejum. O segundo tipo de jejum é o jejum normal, é a abstinência de alimentos completa, mas só com a ingestão de água. Esse é o jejum normal, tá? A abstinência completa de alimentos, qualquer tipo de alimento, e só beber água. Foi a forma que, por exemplo, Jesus fez, né, lá no deserto. Não comeu nada, né? Então eu cresci ouvindo sobre a necessidade de jejuar bebendo água. Então, muitas vezes a gente vê no relato do Evangelho, no Evangelho a gente não vê menção de Cristo ter ficado sem beber, ou ter tido sede, e ele estava no deserto. Diz a Bíblia em Mateus 4:2 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias. Não fala que nada comeu e nada bebeu, tá? Nada comeu ao fim dos quais teve fome. Então, Jesus não jejuou, né, no deserto sem alimento e sem água. Com certeza ele bebeu água, né? Então denominamos essa forma de jejum como a forma do jejum normal, pois entendemos ser esta a prática mais propícia nos jejuns regulares, como de um dia, você passar um dia todo, né, vamos dizer de 6 da manhã às 6 da tarde, sem ingerir, sem comer nenhum alimento, só ingerir água, né? Tem gente que às vezes faz o jejum parcial, ele toma líquidos, assim, vitamina, suco, é jejum parcial, esse jejum parcial, tá? Então, e o jejum total é o terceiro tipo de jejum. Então nós temos o parcial, que você pode comer alguns tipos de alimentos, né? Nós temos o jejum normal, que se abstém dos alimentos e só ingere água, e temos o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia, encontramos poucas menções, preste bem atenção nisso, de ter alguém jejuado sem água. E isto dentro de um limite de, no máximo, 3 dias. No máximo. A água, querido, não é alimento. Nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no organismo. Há 2 exemplos desse tipo de jejum, um no Velho, outro no Novo Testamento. No Velho, tá no livro de Esther, no momento de crise em que os judeus, como povo, estava condenado, como povo, os judeus estavam condenados à morte por um decreto do rei. Então Esther pede ao seu tio Mardoqueu que jejuem por ela. Diz assim a palavra: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Por quê? Não era permitido a rainha ir até a presença do rei, a não ser que ele a chamasse. Caso contrário, ela corria, se ela assim o fizesse, ela estaria correndo risco de morte, poderia morrer.
Não há qualquer outra menção de um jejum total maior do que este, a não ser, queridos, o de Moisés e Elias, numa condição diferente, que nós vamos explicar adiante para você. A medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água, como sendo nocivo. Por quê, pastor? Porque nós devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne, sua natureza e impulsos, e não contra o seu corpo. É contra a carne, contra a sua natureza carnal, e não contra o seu corpo. Então, passou de 3 dias, já não há, passa a ser nocivo, tá? Então, esses são os 3 tipos de jejum: jejum parcial, normal e o total, que você fica no máximo 3 dias sem beber água e sem alimento nenhum, tá? Agora, a duração do jejum, quanto tempo deve durar o jejum? Queridos, a Bíblia não determina regras desse gênero, ou seja, cada um é livre para escolher quando, como e quando ele deve jejuar, tá? Isso são propósitos da pessoa com Deus. Às vezes, Deus dá uma direção para o pastor da igreja, para ele levar a igreja toda, né, a jejuar por determinado período, né, o tipo de jejum parcial ou, né, total, ou até mesmo normal. Então pode haver uma direção. Por exemplo, nós vemos exemplos de jejuns de duração diferente nas Escrituras. Por exemplo, o jejum do dia da expiação, tá? Um dia, o dia todo, é o jejum normal. 3 dias, o jejum de Esther, já falei aqui. 7 dias de jejum por luto pela morte de Saul, foi colocado o jejum. Jejum de 14 dias, jejum involuntário de Paulo, que com ele estavam no navio. Fizeram um jejum de 14 dias, tá? E foi necessário fazer. O jejum de 21 dias, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém. 21 dias. E o jejum de 40 dias, o jejum do Senhor Jesus no deserto, tá? Então, nós temos aqui na Bíblia 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 40 dias. E aí você escolhe, você pode fazer 1 dia, você pode fazer 7 dias, você pode fazer 3 dias. E o tipo de jejum que você vai fazer, aí é você com Deus, tá? Normalmente a gente não define, né, o tipo de jejum, né, a não ser uma coisa muito específica. Por exemplo, durante uma semana a gente vai ficar sem massa, na outra semana a gente vai ficar sem carne, sem comer carne, e assim sucessivamente. São jejuns que a gente coloca aqui quando tem encontro com Deus, quando tem outras atividades que a gente entende da parte de Deus que a gente precisa jejuar, tá? Agora, deixa eu falar aqui sobre Moisés. Moisés nem sequer, tá? A Bíblia fala de Moisés e Elias jejuando períodos de 40 dias. Porém, vale ressaltar que estavam em condições especiais, ou seja, sob o sobrenatural de Deus, condições especiais. Moisés nem sequer bebeu água nesses 40 dias, o que humanamente, querido, é impossível. Não faça isso, tá? Porque Moisés ele foi envolvido pela glória de Deus. O mesmo se deu com Elias, que caminhou 40 dias na força do alimento que um anjo lhe trouxe na caverna. Aquele alimento ninguém sabe o que é. A Bíblia não diz o que é. Mas foi um alimento tão forte a ponto dele caminhar 40 dias. Moisés não caminhou. Moisés foi envolvido pela glória de Deus, ficou ali naquele monte 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites
ou 40 dias, sem comer e sem beber nada, tá? Então, só com a força do alimento que o anjo havia levado para ele lá na caverna, tá? Isso é um jejum diferente, tá? Preste bem atenção. Para mim, a comida que o anjo levou foi uma comida celestial. É algo que... né? Então, Jesus, porém, fez um jejum normal com esse mesmo período. Tá? Mas Elias e Moisés foi algo sobrenatural. Então, nós não aconselhamos que você faça isso de forma alguma, né? Muitas pessoas erram ao fazer votos ligados à duração do jejum. Não faça isso, irmãos. Eu não aconselho ninguém a fazer um voto de quanto tempo vai jejuar. Por quê? Porque isso pode deixar você o quê? Preso, tá? Não faça isso, porque de repente chega no meio do caminho, você não aguenta, você começa a passar mal, e aí você tem que entregar. E aí você, como eu fiz um voto ao Senhor, o Senhor, você vai transferir para Deus a responsabilidade. Então não faça um voto. Eu vou fazer um voto a Deus, jejuar 30 dias, só com água. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Você vai fazer um propósito com Deus, tá? Vou jejuar 10 dias. Se no 5º dia, irmão, você não está aguentando, Deus não quer sacrifício. Preste bem atenção nisso. Isso é sacrifício de tudo. No 5º dia eu não aguentei, pastor. Entrega, mas não faça o voto. Faça só o propósito. Tá bom? A Bíblia diz que quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que faz. O melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então não faça voto. Tá? É importante que haja uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum, mas não transforme isso em voto. Tem uma intenção, tem uma duração, mas não transforme isso em voto, porque no meio do caminho pode ser que você não aguente, tá? Então, jejuns prolongados no meio do caminho, você pode, de repente, ter que interrompê-lo, tá? Então, muito cuidado, tá? O jejum prolongado, há algo especial no jejum prolongado, mas ele deve ser feito o quê? Sob a direção de Deus. A Escritura mostra que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao jejum do deserto. E eu estou me referindo àquele jejum de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias, que tem gente que, né, tem que ter uma direção muito clara de Deus para fazer esse jejum prolongado. Então, conheço irmãos que têm jejuado por 30 dias e até 40 dias. Até 40 dias. Eu já consegui fazer, irmãos, até 21 dias. Não consegui 40 dias de jejum só com a água. Não. Já consegui com 21 dias. Tá? E fiz a loucura aí uma vez também de fazer 7 dias só sem água, sem alimento nenhum. Que também foi uma loucura. Tá? Então, se vai fazer um jejum prolongado, você tem que ter uma direção muito clara de Deus com relação a isso, tá? Vale ressaltar também que certos cuidados devem ser tomados. Por quê? Porque a gente não pode brincar com o nosso corpo, tá? Tem que ter uma preparação, já existem livros, né? O pastor Luciano Subirá tem livros que mostram exatamente como fazer um jejum mais prolongado, né? Então, envolve a desintoxicação do organismo antes do jejum, é recomendada a quebra de jejum e também a quebra de jejum prolongado, tá? Então, uma orientação e acompanhamento de um médico, tá? Para ver como você vai se preparar para aquele jejum prolongado. Então, há muita instrução, tá? De forma em literaturas para poder você fazer um jejum prolongado, né? Eu vou fazer 7 dias de jejum e não se prepara para aquilo, você pode passar muito mal.
tá? Então não faça isso. Eu vou fazer 14 dias de jejum, Deus mandou eu fazer. Amém. Tá claro isso? Tá. Aleluia. Então se prepare para isso. Procure saber como você vai se preparar para aquele jejum, antes de entrar no jejum. 21 dias, 40 dias, a mesma coisa, tá? Então, uma outra dúvida que muitas vezes fica no coração das pessoas: podemos falar que estamos jejuando? Algumas pessoas são até extremistas quanto à descrição de jejum, né? Enquanto outras, a semelhança dos fariseus, às vezes tocam trombetas para si mesmo, tá? Querem falar para Deus e o mundo que estão jejuando. Isso não é correto. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus condena o exibicionismo dos fariseus, querendo parecer contristado aos homens para testar sua espiritualidade. Porque tem gente que faz jejum e se acha mais espiritual do que aquele que não está fazendo. Cuidado, tá? Ó a exibição, ó o orgulho, ó a vaidade com as coisas espirituais, tá? Então, Jesus não proibiu de se comentar sobre o jejum, senão a própria Bíblia estaria violando isto ao contar sobre o jejum que Jesus fez. Ele não proibiu de se contar, mas não pode virar um exibicionismo, né? Tem que ser uma coisa discreta. Como que souberam que Jesus havia feito jejum? É claro que foi dito, né? Certamente. Por quê? Porque Jesus contou. Ele não saiu alardeando para todo mundo, mas ele compartilhou essa experiência com seus discípulos, tá? Então eu posso falar? Pode falar, né? Para as pessoas mais próximas, que você está num propósito com Deus, né? Você não precisa falar para as pessoas, na medida que houver necessidade, tá? Então, tipo, alguém lhe convida para almoçar, para jantar, vamos sair, vamos... por que você não está comendo carne? Não, eu estou no propósito aí com Deus aí, eu e Deus, tal, tranquilo. Por que você está comendo nada? Não, eu estou aí no propósito com Deus. Uma coisa discreta, tá? E não faz aquele ar de piedade, aquela cara contristada, como se estivesse morrendo, como se estivesse... né? Nada disso. Tá? A Bíblia condena esse tipo de atitude, tá? Então, cuidado com isso, tá, irmãos? Então, estimulem as pessoas a jejuarem em nome de Jesus. Haverá períodos em que o Espírito Santo vai nos atrair mais para o jejum, épocas em que nós não sentiremos necessidade de fazê-lo, tá? Aqui na igreja, normalmente a gente faz toda primeira semana do mês, toda primeira semana, a contar de segunda até domingo, a gente faz uma semana de jejum e oração, oração na célula, caminhada de oração, alvorada de oração, né? Vigília de oração e jejum essa semana, né? A gente orienta também sugere e orienta os nossos líderes de célula, todo dia, o dia em que há a célula, que vai ser realizada a célula, que ele tire naquele dia para ele estar jejuando, né? Pela célula, pelas pessoas ali. Então, a época ou tempo de jejuar, tá? Deus vai definindo, mostrando, e a gente vai percebendo exatamente como a gente deve jejuar. O Espírito Santo vai dirigindo e movendo a igreja nessa direção, e particularmente cada irmão na sua individualidade, seus desafios, nos seus propósitos, em casa, né? Enfim, então, é isso aí, tá? Então eu quero concluir aqui deixando essas informações importantíssimas sobre o jejum bíblico, tá? Então, pegando o que eu falei na semana passada com o que eu estou falando, terminando agora de hoje, a gente conclui aqui esse tema, tá? Podemos voltar com ele uma outra oportunidade, mas fica aí registrado, e eu gostaria muito que você compartilhasse com o maior número de cristãos possíveis, irmãos possíveis, para que ele jejuasse. Agora, uma coisa que você deve guardar, irmão, e tudo que eu falei aqui, mostrei a forma, o conceito, o tipo de jejum, Velho Testamento, Novo Testamento, se devo falar, se não devo falar, enfim.
Mostrei basicamente tudo que a gente precisa, a base daquilo tudo que a gente precisa sobre o jejum bíblico. Agora, é muito importante você entender, jejum, irmãos, na vida do crente não é uma dieta, é um propósito espiritual. E é necessário que a gente pratique o jejum como uma forma, como um instrumento que Deus deixou para nós de vencermos, de nos santificarmos mais, nos entregarmos mais ao Senhor. Tem muito crente que não pratica o jejum. E eu falei na semana passada que quando a gente não pratica o jejum, a gente está negligenciando um princípio, algo que Jesus deixou para a gente fazer e que a gente não está fazendo. Então é muito importante levar a sério o propósito do jejum na vida do crente em Cristo Jesus. Se você não fazia isso, passe a levar isso a sério, nem que seja uma vez por semana, tá? Um dia na semana, o tipo de jejum que você vai fazer, tá? Mas busque em Deus, Deus vai te dar orientação, mas não negligencie isso para a sua vida espiritual, para a sua caminhada, para a sua santificação diante do Senhor. Amém? Espero que eu tenha ajudado muito vocês, tá? Compartilhe com todo mundo. Outra coisa importante, quando você acessar, seja aqui, né, no nosso podcast, na sexta-feira, acessar o nosso canal para ver, ou seja nas manhãs com Deus, seja no chat, nas celebrações ao vivo, deixe lá a sua curtida, porque isso para o YouTube, e quanto mais curtida, ele vai entender que aquele tema, que aquele assunto, que aquele vídeo é importante. Então, ele expande aquilo ali. Ele coloca para mais pessoas aquilo ali, tá? Então, deixa a sua curtida sempre, em nome de Jesus. Bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem com um novo tema.